Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica, a última do ano de 2020. E até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou. Antes de darmos início à nossa aula, feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Amado Deus, soberano Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. Graças te dou por mais um dia de vida ao qual Tu nos concede, pelo nosso deitar na noite de ontem, pelo nosso levantar nesta manhã. Obrigada, Senhor, por tudo quanto Tu tens feito e tem nos permitido chegarmos até aqui. Meu Pai, venha de encontro a cada coração, a cada ouvinte, que tudo aquilo que venhamos a aprender, venhamos também a vir a praticar. Fala, Senhor, aos nossos corações, que não seja eu, Senhor, e sim o Teu Espírito Santo sobre a minha vida, meu Pai. Desde já eu te peço, fica conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa aula de hoje tem por tema levai as cargas uns dos outros. Nossa base bíblica da lição se encontra lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, que diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O alvo da lição nos traz a reconhecer que levar as cargas significa ser solidário, responsável pelo próximo. Usufruir com os irmãos da alegria de contribuir para o bem-estar de todos. E adotar métodos práticos de ajuda ao próximo, sem, contudo, assumir a responsabilidade que é do outro. Vamos, antes de dar início ao tema da lição, fazer aqui uma pequena revisão de tudo aquilo que nós vimos ao longo desses meses do tema da revista Construindo Relacionamentos. Ela nos trouxe aí uma série de lições, foi o tratamento da mutualidade cristã, né? Ou seja, a reciprocidade aos outros. Nos trouxe temas como cumprindo mandamentos, o edificai-vos uns aos outros, exortai-vos mutuamente, instruí-vos mutuamente, falai com salmos, hinos e cânticos, sujeitai-vos, encorajai-vos, tende o igual cuidado, perdoai-vos uns aos outros, acolhei-vos, amai-vos uns aos outros. Nas últimas lições aí nós vimos temas como sede servos uns dos outros, orai uns pelos outros, sede benignos uns para com os outros. E a de hoje que nos traz o encerramento da revista, que é levai as cargas uns dos outros. Gostou dos nossos temas? Gostou de alguma aula em específico? Crava aí na pedra do teu coração. Se você não viu, dá uma olhadinha lá na nossa página do YouTube. Tá tudo disponível lá para você poder acessar, compartilhar, né, com quem você acha que deve ser compartilhado. E lembre-se que tudo que foi aprendido nessas lições deve se tornar atitude constante nas relações entre pessoas. Contate aí os professores, dê sua opinião, sugestões, diz pra gente aí qual foi a lição que você gostou mais. Tenho certeza que o Espírito Santo vai renovar e falar ainda mais no teu coração, amém? Voltando ao nosso tema, eu te pergunto, você já carregou uma sacola bem pesada alguma vez? Uma não, né? Às vezes várias. É uma situação ruim, difícil, não é verdade? Que incomoda por algumas vezes, que machuca. E aí você começa a trocar de braço, põe um braço, põe no outro, divide um pouco entre os braços, e aí os braços acabam se cansando,
né? E aí a gente coloca no ombro, nas costas, tem pessoas que colocam na cabeça, para poder seguir o caminho. E aí eu te digo, assim também acontece com a comunidade cristã, em que todos são membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. E todos nós somos chamados a levar as cargas uns dos outros, pois aquilo que afeta um membro afeta a todos. De maneira que, se um membro sofre, todos os sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. É o que está lá em 1 Coríntios 12, 26. Levar as cargas uns dos outros é mais do que entender o problema do seu irmão e compadecer da situação e interceder em favor dele. É envolver-se na questão em meio à dificuldade ou à circunstância desagradável que lhe vem afligindo, como se aquilo estivesse acontecendo com a gente, conosco, fazendo um grande esforço para aliviar o seu sofrimento. É a gente se colocar no lugar da pessoa, se colocar ali, você vivenciando aquele problema, aquela dificuldade. Você já foi um auxílio da carga de alguém? Reflita sobre isso. A nossa orientação didática de hoje, nós iremos tratar 3 tópicos. Tomem nota. 1. A lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é a lei do amor. Um amor como o de Cristo que foi capaz de assumir o nosso problema e levar à cruz o nosso fardo. Lá em Efésios 5:2, a gente vê este detalhe. Dessa forma, quando demonstramos amor uns pelos outros, a ponto de nos ajudarmos mutuamente, cumprimos a lei de Cristo. Aliás, o amor é o cumprimento de todas as exigências morais da lei. Você ama o Senhor Jesus? Então, cumpra o mandamento dele e se dispõe a ajudar pessoas que precisam de você. Mas essa lei é para quem? Essa lei é para aqueles que fazem parte da família de Deus. E como somos membros uns dos outros, somos também responsáveis uns pelos outros. Uma das razões que levaram Caim a um pecado tão horrendo foi negar sua responsabilidade para com o seu irmão. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu responsável pelo meu irmão? A gente vê lá em Gênesis 4:9 essa passagem. Sim, cada um é responsável pelos outros e tem o dever de dividir as cargas, consolar, ensinar, perdoar os tropeços e ajudá-los a se levantar. Você conhece alguém que precise do seu apoio? Você conhece alguém cuja carga tem sido tão pesada que com a sua ajuda poderia facilmente suportar? É bom lembrarmos que se hoje é você que ajuda alguém, amanhã pode ser a sua vez de pedir ajuda ou desejar que alguém o ajude. A fé em Cristo não nos isenta de passarmos por problemas, não é verdade? Mas pelo menos podemos contar como certo que Deus estará sempre ao nosso lado nas horas difíceis. Ele também vem a nós nas horas difíceis, por meio de outros cristãos que, por amor a Cristo, fazem tudo para diminuir a nossa angústia e enxugar as nossas lágrimas, levando sobre eles mesmos que parte de nossas cargas. Lendo aqui essa parte, me vem à memória uma história que eu li há um tempo atrás, que era a história de 2 jumentinhos que carregavam um fardo de sal e o outro de algodão. E eles trilhavam o caminho, e o jumentinho que carregava o saco de algodão,
zombava do jumentinho que carregava o saco de sal. Porém, no meio do caminho, lhes apareceu um rio e eles tinham que atravessar aquele rio. O jumentinho que carregava o saco de sal, que durante o caminho, o trajeto, acabou o saco se furando, quando entrou no rio, aquele sal se dissipou na água. E o jumentinho que carregava o saco de algodão, o algodão absorveu aquela água, se tornou pesado e acabou morrendo afogado. Na hora que eu li esse trecho, eu me lembrei dessa ilustração, porque muitas das vezes acontece isso com as pessoas. Ela vê a dificuldade do irmão, e em vez de ela ajudar, ela se sente suave com o seu fardo e ainda tem a capacidade de zombar daquele fardo pesado. Só que talvez chegue a um determinado ponto da sua caminhada em que aquele fardo que era leve se torna pesado, como aconteceu com esse jumentinho que carregava o saco do algodão. Então, nos vale aí parar para pensar, né, se realmente a gente tem feito aquilo que a lei do Senhor tem mandado, que é o amor. Porque a partir do momento que a gente coloca a lei do Senhor sobre as nossas vidas, a gente passa a amar o nosso próximo e a tratar com responsabilidade a dificuldade do nosso irmão. O tópico 2 diz: a carga alheia. Que carga é essa que devo dividir com o meu irmão? É a mesma carga que às vezes preciso de ajuda para suportar. E aí a gente vai ver o tópico 2.1, que diz as aflições físicas. Pode ser que em algum momento venhamos a enfrentar enfermidades tais que desestabilizem a nossa fé ou a nossa vontade de viver. Dependendo do lugar ou do momento, pode ser que a nossa carga venha na forma de uma tragédia, de uma violência, de uma falência ou de uma situação nunca antes pensada. Portanto, essa é a carga que devo dividir com o meu irmão. E a gente vê lá em Mateus 25, do 35 ao 36, que diz assim: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. A gente vê em Mateus que quando a gente auxilia o nosso próximo, nós estamos fazendo para Deus. Eu não estou fazendo apenas para o meu irmão, eu estou fazendo primeiramente para Deus. O tópico 2.2 diz aflições espirituais. Muitas das vezes a gente carrega aí a carga das aflições físicas, como nós acabamos de ver, e agora a gente vai ver as aflições espirituais. As lutas, os temores, os desabores, a perplexidade que a vida nos reserva, muitas vezes afligem nossa alma, nossa mente e nossas emoções, de maneira que todos nós precisamos de quem nos ajude a suportar. Aí a gente vê a base bíblica lá em 2 Coríntios 4:8 e o versículo 7, do 5 ao 6. Depois vocês abram aí na casa de vocês e leiam, tá? E aí a gente vê no tópico 2.3 as necessidades financeiras. Só quem passa por isso sabe quanto é duro perder o emprego e não tem como saldar os compromissos. São momentos circunstanciais, às vezes passageiros, mas que precisam de um socorro emergencial para que o fardo não se torne demasiadamente pesado. Então, aí, às vezes, tem pessoas passando por essa necessidade financeira, principalmente nesse momento que enfrentamos. Mas lembre-se, o que é um emprego
diante da saúde, diante da vida, né? Emprego vai ser um e vence outro. A vida, não. Então, nós temos aí que louvar ao Senhor que nos tem permitido chegar com vida, com saúde até aqui. Amém? 2.4. Fraquezas e temores. Dependendo de nossa formação, nossa experiência ou nossa personalidade, a probabilidade de tropeçar aumenta ainda mais. Como é bom poder contar com um amigo de confiança nessas horas. Alguém que nos estimule, nos exorte, nos oriente e nos conforte. Alguém que alivie a nossa carga. Eu gosto muito daquele versículo que diz: um ao outro ajudou e disse: levanta-te, né? Eu gosto muito desse versículo, porque eu acho que onde a gente tem aí o auxílio de alguém, a gente tem um bom pago do nosso trabalho. É um cordão aí de 3 cordas mais difícil de se arrebentar. E por fim, o tópico 2.5, que diz o esgotamento emocional. Não é fácil sentir-se solidário por não ter família por perto, não ter amigos, não ter uma pessoa amada com quem compartilhar a vida. O isolamento, a saudade, o luto, as coisas assim só podem ser suportadas com um abraço amigo. Passamos aí alguns dias, né, onde tivemos que nos isolar. Quão ruim foi, né, ficar sem estarmos próximos de quem nós amávamos, de quem amamos, de poder dar aquele abraço, sentimos na pele o quanto é difícil, né? E existe aí essa carga que algumas pessoas carregam desse isolamento, da parte de estar longe da família, né, por uma necessidade, a pessoa vem para outra, muda-se para outra cidade, acaba ficando sozinho, né, e acaba passando carregando essa carga. E aí eu te faço uma pequena pergunta para uma reflexão. Como é que podemos ajudar os outros se nem mesmo conseguimos resolver os nossos problemas? Às vezes pensamos, mas eu já tenho tanto problema, como ainda vou me envolver com os problemas dos outros? E aí eu te faço lembrar daquela pequena ilustração que há um tempo eu cheguei a comentar, a história do Brian. Para quem não ouviu no nosso grupo do Juntos Somos Mais Forte, pode buscar na internet como o Círculo do Amor, a história de Brian, e ler essa história, essa pequena ilustração, onde aquele homem tão simples ofereceu para aquela mulher a ajuda de apenas uma troca de pneu, mas ele fez muito por ela, né? E depois, mais à frente, aquele retorno logo vem, né? Não diretamente sobre a vida dele, né? Mas sobre a esposa dele, que é ajudada por essa mulher, sem ao menos ela saber que era a esposa dele. Então, você que não leu, busque aí na internet que você vai ler essa história e eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Eu acho que hoje nós temos que lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade e confiar, porque o Senhor, ele tem cuidado de nós, né? E aí a gente vai buscar forças para ajudar os nossos irmãos. Não pensar que eu já tenho tantos problemas, como que eu vou ainda ajudar alguém? É fazendo o seu melhor. E muitas das vezes o seu melhor é justamente a ajuda que o nosso próximo precisa, ok? Tópico 3. A parte que me cabe. A parte que nos cabe nesse mandamento é tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Mas ao fazermos a nossa parte, devemos nos lembrar de algumas verdades que acompanham esse mandamento. 1. Cada um levará o seu próprio fardo. A palavra fardo, no original grego, era usada no meio militar para a mochila de um soldado, ou seja,
O soldado não apenas conseguia carregá-la, como tinha a obrigação de carregar, porque cada soldado tinha a sua própria mochila. Mas se ele ficasse ferido na guerra, então o fardo se tornaria uma carga. Aí precisaria receber a ajuda do outro. Muitas vezes, o nosso fardo pode se tornar uma carga. 2. Todos nós temos algum tipo de carga para carregar, algumas provocadas por nós mesmos, outras alheias à nossa vontade. Essa afirmação não é um exagero e muito menos um motivo de vergonha. 3. Deus nunca quis que um filho seu tivesse de levar sozinho a sua carga, por isso é que ele criou o corpo, como os diversos membros para se ajudarem mutuamente. Dessa forma, quando nos sentimos sobrecarregados, devemos comunicar esse fato uns aos outros. Uma vez sabendo que o irmão está com uma carga, o cristão tem a obrigação de assumir uma parte da responsabilidade por ela, porque somos responsáveis uns pelos outros. O fato de levarmos as cargas do irmão é um indício de estarmos andando no Espírito. Por outro lado, o cristão que fez vista grossa aos problemas do irmão acaba revelando a sua carnalidade. E para não ficar só nas minhas palavras, aquele videozinho com aquela pequena ilustração que não pode faltar. Vocês já foram? Vocês já foram? Vemos aí nessa ilustração basicamente tudo aquilo que foi comentado aqui na aula, né? Que
os problemas dos outros também devem ser os nossos problemas. E aí eu me trouxe à memória a passagem de Marcos, no capítulo 2, do 1 ao 12, que conta a história do paralítico de Cafarnaum, que diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Que passagem bonita, né? Sobre ser amigo, sobre carregar o fardo um do outro, desses 4 homens que fizeram esse paralítico chegar próximo de Jesus. Eles abriram um espaço no telhado e assim o fizeram chegar até Jesus, para que ele fosse curado, porque mais à frente a gente vê Jesus ali dando a ordem para ele pegar o leito, levantar e andar. Como Jesus é lindo, e é assim que nós temos que fazer. Nós temos que saber que quando somos servos de Deus, ajudar o próximo não é um fardo, é uma honra. E eu te pergunto, qual é o preço para levar a carga um dos outros? O preço da percepção. Nós temos que ser sensível às necessidades do outro. O preço da iniciativa. Não só perceber, mas oferecer ajuda, colocar-se à disposição do que precisa. O preço do desconforto. Temos que abrir mão de algo pessoal, que abrange tempo, dinheiro, para poder carregar a carga de alguém. E o preço da receptividade. Carregar seja quem for, sem selecionar, sem fazer acepção de pessoas. E lembrar daquela história, daquele homem que perguntaram para ele, como que você pôde trazer ele até aqui, algo tão pesado? E ele respondeu, não é um fardo, é o meu irmão. Nunca é perda de tempo ajudar alguém. Não se pode medir o fardo do outro sem que a gente antes carregue, né? Como que a gente vai dizer se é pesado ou não sem que a gente carregue para o outro este fardo? E novamente eu digo, acredite, tem sempre alguém precisando de você. E concluímos que, levando as cargas uns dos outros, contribuímos para o bem-estar individual e coletivo do corpo de Cristo. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é ajudado, todos sentem o benefício. O ministério é um grande testemunho do amor que Jesus Cristo nos deixou. E a gente vê lá em 1 João 3,18 que diz assim: Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Então pratique o bem, faça o bem, ajude o seu irmão, carregue a carga para ele e pense. Fique com essas perguntinhas aí para sua meditação. Como você tem interagido com os seus irmãos quando passam por problemas? Tem agradado ao Senhor, cumprindo a ordem de levar a carga daquele que precisa de ajuda? Quando você ajuda alguém, na verdade está ajudando a si próprio, atraindo bênçãos do Senhor para a sua vida. Amém? Eu agradeço pela rica oportunidade de poder aqui
contribuir com aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração pela essa última vez nesse ano. Que o Espírito Santo possa continuar falando em cada coração. Desde já, um último domingo do ano, uma semana abençoada. 2021 iluminado. Que essa nuvem de palavras boas possa estar sobre a vida de cada um nesse ano de 2021. E eu não sei como vai ser daqui para frente, porém eu só tenho gratidão pelo que vivi até aqui. Obrigada, meu Senhor. Um feliz 2021 a todos os ouvintes. São os votos da equipe da Escola Bíblica Dominical. Fiquem com Deus e que a paz de Cristo possa estar em cada coração. Amém? Até o próximo ano, se Deus quiser.